E aí eu tive uma visão assim de que a gente tem que fazer as coisas muito sério e tá muito centrado no que a gente faz. A gente chega num tal patamar, num determinado ponto do caminho evolutivo, da consciência. Eu escrevi um texto. Uma única consciência colapsa a onda do cosmos inteiro. Por isso se diz que toda consciência tem a capacidade toda em si, né? Aí no livro lá da Mabel, no comecinho, tá escrito lá no começo: para o universo só existe você. Por isso que o Érico Couto fala, né, que toda centelha tem a capacidade do todo inteira dentro dela. E eu passei a entender melhor o que quer dizer isso, o que significa. E é por isso que o Gandhi falava tanto que a moral e a ética é a coisa mais importante que existe na vida de uma pessoa. E o Valdo Vieira também falava isso. Por isso a moral e a ética são tão importantes, pois não há quem enganar ou sabotar, senão a si mesmo, porque não existe outra pessoa. No universo de cada um só existe ela própria. Cada ser é um centro de um universo, que começa e termina em si mesmo. Todos os fragmentos resultantes da impressionante façanha da individualidade. Eu lembro que eu tinha tomado um negócio com meu amigo uma vez, um cogumelo, com 2 amigos, e eu me senti bastante mal até. Senti um desconforto grande. Eu me senti muito conectado com os 2, só estávamos em 3. E eu me sentia tão conectado, era como se fosse um braço meu, sabe? Se eu levantar, eu sei que ele levanta, mas era estranho, porque era outra pessoa. Então eu comecei a passar mal. Eu fiquei em estado de choque, eu não conseguia falar. Foi uma coisa muito estranha. Tipo assim, tudo que um deles ia falar, eu sabia já que ele ia falar, entendeu? Eu tava esperando aquilo. E dava meio que uma agonia, sabe? E eu passei 2 vezes por isso e foi uma experiência ruim, sabe? É como se você nunca viu a luz e daí você vê e fica cego, né? É aquela história. E eu achava que aquilo era nada a ver, que era um delírio, uma alucinação, que aquilo nunca mais ia acontecer. E recentemente eu tive pequenos lampejos dessa consciência de novo, sabe? Facilita bastante porque eu passei a não julgar muito o comportamento de algumas pessoas. Porque a maioria das pessoas, elas são reativas, elas só estão reagindo, elas não têm consciência. Esses meus amigos eram assim, eles estavam reagindo à minha consciência e ao estímulo do entorno. Eu vou ler aqui um pedaço do livro dele, As Portas da Percepção, O Céu e o Inferno, o Aldous Huxley. Ele fazia experiências com mescalina nessa época, e ele percebeu o seguinte: era difícil. O cara perguntou pra ele: o que você me diz das relações espaciais, né? Como que você sente o ambiente, o espaço? E eu tava olhando para uns livros. Aí ele respondeu assim que era difícil responder. Na verdade, a perspectiva se tornou bastante estranha e as paredes da sala já não mais pareciam ter ângulos retos. Mas não era esse o fato realmente importante. O que mais ressaltava era a constatação de que as relações espaciais tinham perdido muito do seu valor e de que minha mente tomava contato com o mundo exterior em termos de outras dimensões, que não as de espaço. Em situações normais, o olho se preocupa com problemas tais como onde, a que distância, como se situa em relação a tal coisa. Durante a experiência com a mescalina, as perguntas tácitas a que a visão responde são de outra ordem. Lugar e distância deixam de ter muito interesse. A mente elabora a compreensão das coisas em termos de intensidade de existência, profundidade de importância, relações dentro de um determinado padrão. Você vai notar que isso é a mesma coisa que o Tony Kozenek, lá da Cabala, vai falar naquele vídeo dele, a percepção da realidade. Inclusive tem lá no meu canal. Ele fala isso, que na outra dimensão do todo maior, né, que é a dimensão do prazer ilimitado, que ele fala, que está além dos sentidos, né, a verdadeira realidade, que o Platão chamava do mundo das ideias, onde tudo era perfeito, né, de onde ficam os arquétipos verdadeiros, os arquétipos perfeitos. As coisas não estão separadas por espaço, existe só a potencialidade de cada coisa. E eu lembro que eu experimentei algo assim, não com mescalina, que eu só tive uma experiência com mescalina, mas com a experiência com argyreia nervosa. Por mais de uma vez, foram poucas vezes, mas mais de uma vez eu experimentei isso, que eu senti a potencialidade
dos objetos. E eu penso que as consciências, como eu estava explicando, que eu senti, elas reagem, e na verdade elas é em termos de potencialidade que a consciência se expressa, né? Por exemplo, o movimento nihilista, o significado de nihilismo simples no dicionário está assim: redução ao nada, o aniquilamento, não existência. Aí o segundo significado: ponto de vista que considera que as crenças e os valores tradicionais são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência. Esse movimento nihilista vem muito acompanhado de The Walking Dead, entendeu? Essa coisa, ateísmo. Ateísmo é o ícone do movimento nihilista, entendeu? Porque nada tem causa e nada importa. Então é uma coisa muito presente na sociedade hoje em dia. E é por isso que diminui a potencialidade da consciência, entendeu? Por causa dessa ausência de significado. Aí, como eu sou uma pessoa... um exemplo, não estou dizendo que eu sou o máximo, mas como eu sou uma pessoa que busca bastante o significado, eu tenho a maior potencialidade de expressão. E eu vejo mais sentido nas coisas, porque eu busco a simbologia, né, a compreensão. Então eu passo a ter mais influência no ambiente que eu tô. Mas na medida que a pessoa vai sofrendo um processo depressivo também, de baixa autoestima, o niilismo retorna para a vida da pessoa. É por isso que muitas pessoas, pode ter acontecido com você provavelmente, de você estar bem, em algum momento as coisas perdem o sentido, as coisas começam a não ter sentido, e você começa a entrar em entropia, em colapso, né? Até pensamentos depressivos e suicidas. É um grande desafio, inclusive hoje na sociedade, lidar com essa questão do niilismo. Uma das maiores objeções, eu diria, refutações dessa questão do niilismo atualmente, pode levar uma pessoa que dificilmente vai se tornar uma pessoa espiritualizada, né? Mas até um ateu convicto, de repente, se ele parar para raciocinar um pouco, eu percebi que tem até alguns ateus assistindo meus vídeos e já fizeram comentários e tal, levar em consideração e estudar o argumento Kalam. Quem fez uma excelente explanação disso, falou de uma forma brilhante e eu simplesmente adorei, foi o Alexandre Porto, que é um anarcocapitalista, justnaturalista. Então, voltando ao argumento Kalam, que é uma alternativa para quem quiser raciocinar e até ajuda muito pessoas que estão argumentando com ateus. O próprio ateu, ele aceita que não há causa sem causa. Tudo tem que ter uma causa primária. E ele aceita que o universo teve uma causa primária. Vou ler brevemente a definição, que é o argumento da causa. Ele é conhecido também como argumento da causa primeira. O argumento cosmológico é um raciocínio filosófico que visa buscar uma causa primeira ou uma causa sem causa para o universo. Por extensão, esse argumento é frequentemente utilizado para a existência de um ser incondicionado supremo identificado como Deus. Então, se o universo ele teve um começo, e o universo é uma coisa física, que obedece às leis da física. Então, antes do universo existir, teria que haver um ser não físico. É a única forma que o universo possa existir. A premissa básica é que, já que há um universo em vez de nenhum, como de fato há, ele deve ter sido causado por algo ou alguém além dele mesmo, óbvio. E essa primeira causa deve ser Deus. Esse raciocínio baseia-se na lei da causalidade, que diz que toda coisa finita ou contingente é causada agora por algo além de si mesma. O problema é que toda vez que eu mesmo vendo argumento lá entre eles, toda vez que alguém tenta usar argumento assim, o cara volta... Nossa, é uma questão de paixão ideológica. O cara torce o negócio para criticar. Por exemplo, o Alexandre Porto é deísta. Ele não tem nenhuma religião, ele é contra todas as religiões reveladas. E ele está lá defendendo a ideologia do deísmo, argumento Kalam. E o cara, não, você é um cristão fanático, mas as religiões mataram não sei quantas pessoas. Cara, eu sou contra as religiões, não tô nem aí, eu também sou contra. Entendeu? O ódio que as pessoas têm da religião cria uma nuvem negra no raciocínio delas, não consegue raciocinar, entendeu? Certa vez, quando eu morava em Santa Catarina, eu tive um exemplo perfeito do que é esse senso de responsabilidade,
de saber que sou eu com eu mesmo e no meu universo só existe eu e só eu posso resolver meus problemas, e que por maior que seja o erro que eu tenha cometido, é melhor começar logo. E na época eu até gravei um áudio sobre isso, que é a morfologia da onda, eu falo um pouco sobre isso. Eu morava com um amigo e a gente tinha uma máquina de lavar que tinha um problema, que ela não enchia automático como é a maioria das máquinas modernas, ela tinha estragado, e aí você tinha que encher e ficar olhando. O meu cérebro é um pouco feminino, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu tô cozinhando, várias coisas inclusive, eu sempre cozinho com os três fogos no mínimo, se não todos. Ao mesmo tempo que eu tava cozinhando 3 coisas, eu tava lavando a roupa, escutando o palestra do Hélio Couto e limpando alguma coisa, limpando a casa, fazendo qualquer outra coisa. É muito bem ilustrado no livro do Allen, da Barbara Pise, porque os homens fazem sexo, as mulheres fazem amor. Eles têm mais de um livro falando sobre isso, a diferença entre o cérebro masculino e feminino. O Jung falou sobre isso, da importância de... Ele fala do ânimas e do ânimo, do ânima e do ânimos, né? Que são as energias complementares para diferentes polaridades de gênero sexual. Mas no meu caso, sim, a minha energia feminina eu procuro deixar sempre muito tranquila. Inclusive, morar 1 ano com um cara gay lá em São Paulo ajudou bastante. Então eu tava fazendo várias coisas e de vez em quando acontecia de a água vazar um pouco, sabe? Daí tinha que puxar com o rodinho e tal. E nesse dia, cara, não sei o que aconteceu, mas nossa, a água foi tipo no meu tornozelo, sabe? Dentro da casa, de tanto que derramou. E a água entrava assim no meu quarto e a minha mala ficava no chão. E eu olhei pra aquilo assim e falei, meu chapéu. Sabe, não tinha muito o que fazer. Tira a água, não adianta xingar, ficar bravo. Aí peguei um baldinho e comecei a tirar aquela água e não acabava nunca. E meu braço começou a doer. E aquele desperdício. E aí eu comecei a refletir com aquilo, né? Eu fiquei naquilo ali, fiquei, nossa, horas e horas tirando aquela água, era muita água. E aí à noite, naquele mesmo dia, que eu gravei o áudio lá da morfologia da onda, que eu tive uma visão como se o Hélio Couto chegasse pra mim e falasse assim, ó, nós vamos fazer aqui, vamos começar a sua limpeza, pra você poder crescer, pra você poder evoluir. Tá aqui um balde pra você, você não pode ter um trator, você não tem condições. O balde é o que você aguenta, um balde é uma coisa menor. Então tá aqui um balde pra você, vem cá que eu vou te mostrar o teu inconsciente. E ele me levou num lugar onde era um mar de lama, assim, que você não via nem o final, sabe? E não sabia nem a fundura que tinha aquilo. E eu, pode começar, a hora que você quiser. É aquela coisa, a gente sabe que a gente não consegue ver o final, sabe? Mas o começar a gente tem que começar, mesmo sem saber o final. E formiguinha, um dia de cada vez, um pouquinho de cada vez. Vai fazendo de pouquinho, pouquinho, pouquinho e não interessa. Talvez nessa vida a gente não veja o final, mas tem que começar já. Porque a água não vai secar lá sozinha. A tendência é crescer crocodilo e virar um pântano. E às vezes. E tem um detalhe, a hora que estiver esvaziando a água, então tenha cuidado. Porque pode ter crocodilo. Então é um desafio mesmo fazer essa limpeza, entendeu? E eu sinto que depois do meu primeiro CD, inclusive, tive uma melhora nesse sentido, uma limpeza. Mas ainda tem muito o que resolver e pelo menos eu hoje sou uma pessoa mais paciente, né? E recuperei um pouco o que eu tinha perdido. Eu recuperei um pouco dessa coragem de pegar o balde e começar a esvaziar o inconsciente, né? A lama do inconsciente. Sinto que mais energia está entrando, né? Mas para entrar mais, como eu disse para você lá que eu estava sentindo na cabeça. Mas para entrar mais, tem que deixar mais. Todas essas questões vêm à tona. E você lembra aquele texto do Hélio Couto que falava sobre a importância de abrir o inconsciente e tal. E uma das coisas que abre o inconsciente é guerra, situações de extremo estresse. Isso é uma coisa que eu tenho falado para algumas pessoas que reclamam de estar passando por momentos intensos na vida, né? Extremos. Isso é bom de alguma forma, ainda que sejam momentos bons ou momentos ruins. Tá tendo uma abertura no inconsciente em que vai ser possível, pela neuroplasticidade do cerebral, de criar um novo aprendizado, um novo comportamento. Isso é uma coisa boa que está acontecendo na vida da pessoa. A humanidade evolui, querendo ou não. É por isso que nada é perdido, né?
Por mais que esteja caótico e sofrimento, a informação está entrando, sabe? Não tem como. É como o Valdo Vieira falava na Conscienciologia: a evolução é irresistível. Você não consegue evitá-la. É o único percurso do universo. Você olha para baixo da árvore da vida, daquilo que você criou, e você vê que só tem você, não tem mais ninguém. Você se sente um tolo por ter feito tanta tempestade e descontado nos outros. Eu, por exemplo, não fiz mal para quase ninguém, mas tem pessoas que fazem tanto mal para os outros. A gente vê que só tem eu, né? Eu não tenho a quem recorrer para nada. Eu não tenho a quem buscar admiração. Ninguém vai me admirar senão eu mesmo. Eu não tenho a quem culpar pelos meus erros senão eu mesmo. E eu não tenho a quem pedir ajuda. Só eu posso me ajudar. E só eu posso alcançar o que eu quero. Só eu posso me presentear, me recompensar, sabe? Me estimular. Não tem. Me satisfazer, esse tipo de coisa. Então, a maior reflexão e meditação da existência humana é entender que o eu sou, né? O eu sou. Só existe eu e fim de papo. Por isso que é um problema quando a pessoa tem essa tal de carência que a gente falou no começo. A gente não pode sofrer com a solidão, a gente tem que aprender a gostar, porque é um momento de maior crescimento. Cresce também na multidão, conversando, interagindo, também cresce muito. Mas na solidão é um momento importante de reflexão.